Não importa a dificuldade, sempre existe uma alternativa e um caminho. Sempre. E a gente precisa ser protagonista dos nossos próprios sonhos, né? Se for fazer, faça, né? Se você decide fazer alguma coisa, se entrega de corpo e alma. Vai pra cima. Se faz sentir, faz sentido. Acho que na nossa vida pessoal e profissional, tudo que faz você... Cara, errei. Você ficou puto com o que você errou. Porra, faz sentido que você vai corrigir, nunca mais vai deixar aquilo acontecer. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 22ª temporada do Conexão Customer. Como eu falei pra vocês estão assistindo agora em maio, mas a gente tá aqui gravando uma semana especial. A gente vai sair dessa gravação e vai para uns Comes e Bem para comemorar 2 anos do podcast. Então quem tá maratonando já conhece bem aí. E para poder comemorar, nada melhor do que trazer convidados super especiais para poder brindar esse momento. Então se prepare que tem boas histórias por aí. A gente já tava aqui conversando nos bastidores. Eles não sabiam que as câmeras já estavam gravadas. A gente vai ver se pode compartilhar ou não algumas coisas com vocês. Vocês vão se divertir. Então vamos lá para não tomar esporro do meu filho. Primeiro, sigam o canal. Já que vocês estão acessando, começa para seguir. Aperta o sininho, porque tem vários cortes de vídeo para lembrar vocês. Já pode dar o like antecipado. Vocês vão curtir pra caramba. Esses fera convidados estão aqui de novo. Compartilha com seus amigos. Vocês vão ver que histórias bacanas e inspiradoras. E o mais importante de todos, comentem se vocês estiverem escondendo alguma coisa, tá? Se vocês falam assim, faltou alguma coisa, coloque aí nos comentários, combinado? Meus apoiadores, mais uma vez, super obrigado. Vocês sabem o que aqui é importante pra gente tá levando esse conhecimento gratuito para inspirar muita gente aí, Brasil afora. E aqui a gente tem um cuidado especial com os apoiadores. Quem assiste já sabe que eu gosto de reforçar, que como a gente está num ambiente de confiança para falar de pessoa física, a gente só pode ter apoiadores que a gente conhece. Então a empresa só que eu contratei, ou que algum amigo contratou que conhece, porque a gente tem que estar nesse ambiente. E o papel deles não estão preocupados aqui em gerar negócio. Acho que o mais legal, estão preocupados em realmente levar a história das pessoas que estão aqui convidadas, tá? Então super obrigado. Os patrocinadores dessa temporada, a Motiva, uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Então não é nem um contact center de venda, especialista em venda, seja de venda direta, com estratégia digital, de participação e de vida e sociedade. Incrível. Eu gosto de dar exemplo assim, mais de 20 anos trabalhando para uma empresa, para Claro. Então realmente faz um trabalho bem feito. Segundo, a Uso Digital, a Uso Space, né, que faz parte do grupo Uso Digital, que é a dona desse espaço. Hoje vocês estão vendo essa temporada, tá num estúdio diferente, que vocês... esse estúdio tem mais de 60 cenários, tem 3 estúdios aqui, então que leva essa experiência bacana. Então você quer gravar seu podcast, quer gravar treinamento, quer gravar conteúdo para mandar para seus clientes, aproveitem que aqui, como tá dentro de um grupo, além de ser incrível, em preços super acessíveis, e pode falar que é do Conexão que tem desconto, tá? Só pra vocês terem uma ideia, vocês podem gravar aqui por R$140. Então imagina que é super barato aqui para levar seu conteúdo. Obrigado, turma do Uso Space. E nessa temporada específica também, por causa do aniversário, a Indie House, uma das principais empresas de tecnologia do país, bem conhecida no Brasil com as suas plataformas de cobrança e ativo, mas também de embalde no mundo todo, uma empresa canadense que vem fazendo um trabalho incrível. Obrigado também a esses 3 patrocinadores. E os apoiadores dessa temporada. Bidu, desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, enfim, 500 mil usuários por mês, mais de 10 países, Bidu. Vilnou da Cliente SA, um abraço, também está apoiando a gente desde a primeira temporada, levando esse conhecimento. A Hypesoft, que é uma das principais empresas de hunting de profissionais de tecnologia. Em vez de eu ter que contratar, não, preciso só de uma squad específica, eu preciso de um serviço específico, um outsourcing específico. Estão arrebentando, um orgulho, né? Uma empresa brasileira também arrebentando aí do mundo afora. A Link2Go, que é uma das empresas de Data Analytics, que hoje eu tô como conselheiro lá e tenho um prazer de estar apoiando, porque sabe aquelas coisas que você queria fazer de speech, de text analytics, que era caro, não conseguia fazer, eu queria ter minha operação não olhando o tráfego, eu queria ver voz. Hoje em dia tá arrebentando, dobrando de tamanho todo ano, porque tá levando isso para as empresas num valor totalmente acessível. Então obrigado por vocês estarem ajudando todos eles com isso. E a gente tá chique, a 5 Solutions junto com a LivePerson, a 5 dos principais integradores de tecnologia do país, são diversas plataformas, junto com a LivePerson, que é a maior plataforma mundial de atendimento assíncrono. Eu gosto de dar o exemplo seguinte, uma empresa tem 25 mil clientes B2B no mundo. Então assim, a empresa que criou o WebChat e que faz a referência, hoje é a referência de atendimento assíncrono.
Obrigado por vocês estarem apoiando a gente. Vocês vão ver que histórias bacanas que a gente vai levar aqui, legal? Vamos agora pra parte boa. Primeiro, antes de falar do nosso convidado, obrigado, não, Marcelo, por você ter topado vir aqui. Conseguimos de agenda de encaixar. Já teve aqui, Marcelo. Quero conhecer aquela história, o superpoder do Marcelo, aquilo que ele gosta de fazer. Joga aí, Marcelo Santiago, Conexão. Mas hoje, agora, ele tá do lado de cá pra descontar aquelas perguntas boas que a gente fez aqui, né? Obrigado, irmão. Isso aí, obrigado pelo convite. Super legal estar aqui com você de novo. E eu tenho certeza que vai ser um excelente papo aqui com essa dupla Com essa sensacional. dupla fera, né? Isso aí. E aí, o pessoal não se conhece, a gente vai descobrir um segredo, né? Vamos lá, a gente vai descobrir segredo. Marcelo preparou um monte de perguntas, sabe qual é? Nenhuma, porque a gente vai chegar na hora. Nossa água batizada, já que é dia de happy hour, nossa água aqui tá batizada, mas a gente vai lá. Então, nossos amigos convidados, o que eu gosto? Primeiro, eu queria agradecer vocês. Eu sempre agradeço aqui por 2 motivos. Primeiro, pela agenda executiva, que é extremamente complicada. A Fátima estava aqui, o Diego estava vindo de uma outra agenda, veio quando a gente até brincou de ter... Não, calma aí, deixa eu encaixar, já viaja depois, ou daqui a pouco. Super obrigado pela agenda. Mas o que mais eu gosto de agradecer aqui é por vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque normalmente chamam para falar do seu mercado, do ensino, de tendência, da sua profissão. Mas aqui a gente quer conhecer um pouquinho quem são vocês, pessoas físicas, para inspirar pessoas que estejam no nicho da jornada, precisam tomar uma decisão difícil. Então, super obrigado pela generosidade de vocês. E a gente vai começar o seguinte, quem acompanha já sabe, que a gente chama de rodada de LinkedIn super rápida, só para vocês relembrarem quem são esses 2 feras aqui. Mas a gente vai arrancar, porque ninguém aqui, a gente não vai falar de LinkedIn, a gente vai falar de vida pessoal, tá? Então vamos lá, mais uma vez, super obrigado. Quem vai primeiro? Por favor. Mulheres primeiro? Mulheres primeiro. Cuidado com as mulheres primeiro, quando vem pergunta difícil, aí vai assim, primeiro mulheres pra eu pensar, né? Ok. Bom, lá o meu LinkedIn é Fátima Oliveira Silva, acho que vai ser fácil de achar. Eu tô como CBDO da Teleperformance. Top, né? Então, super obrigado. Que bom que a gente conseguiu, né? Já tinha tentado uma outra vez também, que bom que a gente conseguiu. Eu tô super feliz com a oportunidade. Eu acho que o que mais me motivou de estar aqui é justamente poder ouvir falar de pessoas, né? Sim, sim. Acho que no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo que no final tem alguém que é uma pessoa que tem uma vida completa por detrás do nome, por detrás do título. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu tô muito feliz pela Que oportunidade. bom, que bom. E boas histórias. Eu tenho muitas histórias com a Fátima que ia ficar brigando comigo, mas a gente não vai contar aqui não, né? Que eu pagava mal, ela ficava lá, me dá dinheiro. Mas obrigado também, Diego. Super obrigado. É uma honra ter você aqui também. Pô, obrigado você. No meu LinkedIn eu tô com o Diego Azevedo, sou fundador hoje da CS Academy, já há 7 anos, e lá tá como publicitário também. Eu sou mentor em algumas aceleradoras, né? Alguns fundos de investimento também. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, Diego. Sensacional. Boa. Então, você quer fazer a primeira ou eu faço a primeira? Por favor. Eu faço a primeira, mas antes de eu fazer a primeira, uma coisa importante. Então, relembraram, né? Pô, Super Diego da Sex, um monte de gente já estudou lá na CS Academy também, então, que fundou a Fátima, então, nosso mercado a gente já conhece bastante, está na TP, foi outras. Mas agora vocês vão conhecer realmente a história deles para chegarem aonde estão. Mas antes disso, uma coisa importante. Quem está assistindo a gente são pessoas que estão no mundo corporativo, mas também tem gente que assiste a família, assiste um amigo de faculdade, um amigo de escola, de infância, da quinta série A, quinta série B, e já descobri que teve a quinta série C tarde, eu não lembrava disso, que a C tarde era a pior das piores, né? Pior que a quinta B, né? C tarde. Então, se quem estiver assistindo for desse ambiente, como é que vocês são chamados? Como é que vocês têm apelido? Mas não é aquele apelido de relação que todo mundo teve a vida toda. Aqueles que, assim, se alguém te chamar na rua, esse aqui é da escola. Se alguém te chamar, esse aqui é algum parente. Se alguém te chamar, esse aqui é da faculdade. Porque tem os nomes que marcaram os grupos, né, que vocês vivenciaram. Então, para essas pessoas que conectaram, Diego, Fátima, se falar esse nome, eles não vão nem saber. Mas apelidos que assim, carinhosos, ou que assim, você sabe que quem te chamar, você vai lembrar que são pessoas não é do mundo corporativo. Bem, o meu é o mais simples possível. Sempre foi Fafá. Sempre? Desde pequenininha? Desde pequenininha. Fafá, Fafá, Fafá. E aí pegou. Então, os meus amigos, as pessoas mais chegadas, é Fafá. Mas escola, faculdade? Fafá. É mesmo? Sempre foi Fafá. Agora, no meu trabalho, tem Fatimita. Fatimita? Fatimita não. Fatimita. Não, mas só agora desse da TP, não era o antes da conta. Não. Então é bom que você já sabe assim, se chamou Fatimita, já sabe que era alguém da Coné. O Fafá é problema, que aí vai ser, você não sabe... Fafá, eu não sei, eu vou ter que olhar a pessoa e falar, acho que eu conheço essa pessoa, mas não lembro. E se chamar Fátima, não é nem com você. Se falar Fafá, eu vou olhar com certeza. Com certeza eu vou olhar. Se falar Fátima, talvez não é nem contigo, você tá passando direto. Será que sou eu, né?
Não. Se chamar de novo, eu olho, né? Se Chamar 2 vezes. se chamar de... Pode ser um cliente. Porque É. No meu mundo, eu mundo com os clientes. Vão me chamar de Fátima. Pode ser, boa. Então, gente, é a Fafá que tá aqui. E a Fatimita. A Fatimita também, ela mesmo. Tem algum que tu vai lembrar da... Assim, ó, minha família sempre me chamou... Eu sou alto pra caramba, como vocês puderam ver. Mas eu sou dos primos, eu sou o mais novo. Então eu era o Dieguinho. Né? Então não, hoje é estranho. Chamar Dieguinho... Sou eu mesmo? Quando meus amigos iam lá em casa, tinha esse estranhamento. Né? Eu falava assim, minha mãe chamando Dieguinho, minhas tias assim, né? Mas era Dieguinho lá em casa, né? Como eu tenho... do lado da minha mãe 10 tias, do lado do meu pai mais uns 5, 6, assim, então era sempre casa cheia e era sempre Dieguinho. E aí os meus amigos começaram a me chamar de Di na escola, e até hoje, assim, não sei como o pessoal descobre, mas começam a me chamar de Di, assim. Não, mas pro São Paulo é fácil, que eles cortam mesmo, São Paulo é só corta, né? Porque, enfim, né, daí na escola era assim. E aí fora, assim, o que você falou, os carinhosos são esses, né? Tem um monte, né, escola... Mas esse pessoal esquece, tem uns que você zoou, mas depois esquece, né? Tem uns que ficam, né? Tem uns que ficam. Faculdade também, vai todo mundo... daí ficou nessa, daí é dia até hoje. Até o pessoal da empresa hoje, quem tem um pouquinho mais de intimidade, assim... Já corta, né? Boa, então... Eu nem lembro qual que eu contei aqui, viu? Que tinha um monte. E nem me pergunte de novo, que eu tenho medo de errar. Você contar outro, né? Contar um pior, então deixa. Quem tiver curiosidade tem que olhar lá. Boa. Tem alguns. Já lembrei de alguns aqui, mas também não vou falar. Eu lembrei. Então, joga lá, Marcelo Santiago, porque teve o Canel do Marcelo Santiago, vai descobrir. Quer mandar a primeira pergunta? Não, só ia fazer um comentário. Manda aí. Agora que eu vivo no interior, eu acho interessantíssimo que a galera de lá me chama de garoto. Todo lugar que eu vou, garoto. Eu entro no mercado, fala garoto. Pô, isso tá maravilhoso, né? Eu já tô chegando agora nos 42 anos e todo mundo continua de garoto, ficar feliz na vida, né? Tá morando onde? Itapetininga. Moro próximo a Sorocaba. Não, e agora como garoto você não vai querer sair nunca mais. Eu vou no mercado só pra ouvir isso. Não, a gente falou um negócio de mercado, abrindo uma aspas. Eu tava, de vez em quando de manhã, eu levo meu filho na escola quando eu tô lá no Rio. Quer dizer, eu tô sempre lá, né? Eu vim aqui pra São Paulo uma vez por semana, uma vez por mês ou 2. E aí eu vou, de vez em quando eu vou no mercado comprar um pão, alguma coisa, que é 2 vezes a caixa. Cara, você parece uma pessoa. Quem? Você me lembra Porra, não acredito que eu puxei esse assunto agora, não vou lembrar o nome do ator de Hollywood. Cara do Last of Us. Antônio Bandeira. Eu falei, não tem nada a ver, mas obrigado, vou passar só contigo aqui agora. Pô, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com uma... Viu que eu saquei. Ninguém confia. Eu espero que não falem isso pro próprio Antônio Bandeira. Não, espero que ele não saiba, senão ele vai ficar puto, né? E no outro dia ela falou de novo, e eu nem lembrava que era ela de novo. Aí eu botando Bandeira, eu falei, putz, agora eu vou começar a prestar só pra passar por aqui, né? Pra começar o dia falando bem. Mas outra coisa que tem aqui no interior, no outro dia me estavam chamando, não sabia, algum lugar, Gatão. Eu não sei o que lá, Gatão. Aí tinha gente do meu lado assim que falou assim. Tava olhando assim, e era o marido da Camila, que não sei o que. Aí depois eu vi que tem. Aí já uma outra pessoa chamou outra pessoa, tem alguma. Não sei qual é a região aqui que é um. Que chama também. Então são os lados. Coisa boa, né? Porque pelo menos são apelidos que você. Tá bom, pode continuar. Gatão e Gatão, pode continuar chamando, né? Quer que eu vou nessa, então? Vai primeiro, então? Então vai na primeira. Vocês claramente têm perfis e histórico profissionais, assim, bem diferentes. Quais características de vocês, pessoais, que vocês acham que faz com que vocês tenham essa carreira que vocês têm hoje, o cargo ou estar à frente de empresa? Porque são perfis diferentes e obviamente, são pessoas diferentes com, né, comportamentos ou com visões diferentes, enfim. O que vocês consideram que são essas características que moldaram esses profissionais que estão aqui? É o DNA, né? É o DNA. Tipo, DNA. Não é a característica que você se envolveu, aquela coisa que tá ligado a você mesmo, a tua origem. Cara, isso aqui é meu DNA. Quem conhece vocês hoje faz o seguinte: se conhecesse vocês com 5, 10, 15 anos, é DNA, né? E eu posso dar um exemplo. Eu já conversei sobre isso várias vezes, né? Em casa. Eu tenho perfil pro mundo corporativo. Eu não tenho perfil para empreender, por exemplo. Pelas minhas características que depois vocês quiserem eu conto. Mas quais são as de vocês?
Cara, Legal. eu vou começar aqui. Isso, primeira vez que me perguntam isso. Tem uma parada que a mãe fala, só minha mãe fala, só eu e ela tem essa conversa, né? Que ela fala assim, cara, você sempre tá inventando as coisas, né? Você sempre tava tentando criar uma parada, assim. Na escola, a professora brigava porque eu tava me envolvendo no projeto, sei lá, do grupo que vai criar uma festa de não sei da onde. Vai fazer, me incluir em Grêmio Estudantil, eu queria ser o presidente do Grêmio. Então, aí lá em casa também, meus tios iam lá em casa, eu queria vender alguma coisa para eles e fazer. Então, assim, mesmo tendo trabalhado com cliente, né, com CX, com CS no começo da carreira, eu sempre mais vendi na época da escola e da faculdade, né, sempre fui mais vendedor do que pessoa de relacionamento. Entendi. Né? Então, não era aquela pessoa que criava relacionamentos de longo prazo, mas eu criava muitos relacionamentos. Eu sempre estava tentando conquistar ali um pouco da confiança das pessoas rapidamente para tentar ver se tinha alguma coisa de troca ali, né? Então eu acho que isso me fez bastante querer ser empreendedor, que eu acho que é o que leva muitas pessoas a empreender. Pô, tenho muita vontade, às vezes a pessoa tá no corporativo há muitos anos, mas ela sabe que em algum momento, talvez no final da carreira, com 40, com 50 anos, ela vai dar espaço para empreender ou como paralelo, né? Então eu acho que isso eu trouxe veio da infância. Bacana. O DNA de tá sempre. É interessante isso que você para pra ver. Tem pessoas, se você pegar aí algumas crianças, você vai ver que são aquelas que gostam mais de criar alguma coisa diferente. Isso aqui lá. Pega lá o Lego, larga o Lego todo. Tem um carrinho, não. Larga aqui, depois cria outras coisas com ele. Tem gente que desmonta o carrinho, né? Vai desmontando o carrinho. Desmonta, depois tu monta e sobra uma. Ih, tá soltando, tem uma peça aqui na tua mão. E eu acho que o sucesso vem justamente daí, dessa pessoa conseguir entender que pro que ela sabe fazer quase que de forma inata, aquele trabalho, aquela profissão, aquele caminho, aquela carreira funciona melhor. Aí que vem o sucesso, quando você junta as duas coisas. E às vezes o professor vai lá e corta, né? É. Ele quer que você fique sentado na cadeira, prestando atenção, e às vezes você é o comunicador e quer fazer mal farra na escola. Nem me fala que a gente tá falando agora aqui. Eu não conseguiria sentar na sala de aula de 4 horas, que é igual as crianças ficam aí de mínimo, né? E aí, como é que... DNA, ó, eu conheço um pouquinho. Se falar que não... Bom, eu acho que tem 2 pilares que eu acho que falam muito a meu respeito. Se você perguntar para as pessoas que convivem comigo, vão dizer. Eu sempre gostei muito de ouvir e transformar o que eu ouvia representando. Sempre foi algo muito forte em mim. Então, eu sempre fui muito boa ouvinte. E eu gostava de me envolver com as pessoas para saber qual era o problema delas. E depois eu queria resolver o problema delas criando alguma coisa. E isso acontecia na escola. No final, eu era sempre representante da sala, representante de classe, eu que apresentava todos os trabalhos, porque eu sabia que as outras pessoas tinham mais dificuldade para falar e eu tinha mais espontaneidade. Isso acabou sendo uma coisa muito forte, né? E eu acabei canalizando isso, por incrível que pareça. O meu sonho de criança era ser médica, mas eu não tinha nada a ver com esse negócio. O negócio era gente, era cliente, era pessoas, era, sabe, vender, falar, desenvolver. Eu também gosto muito de me envolver em projetos. Então, se você perguntar, as pessoas vão dizer que esses 2 lados. Eu sou uma boa ouvinte e eu transformo o que eu ouço em alguma coisa, sempre. Boa. Agora, até aproveitando essa que você já deu essa deixa aí de, queria ser médico e tudo, e aí já pode respondendo, depois vem o Diego, é o seguinte. É Diego? Falei certo. Não sei que era Diogo, não, é Diego. Quando você volta nesse momento da tua infância, você fala assim, queria ser médica, mas se eu perguntasse para pessoas que estavam na sua infância, o que eles iam falar de você? Assim, na tua turma, era a pessoa do fundão, era a pessoa que sentava ali no meio, eu já entendi um pouquinho ali da frente, mas acho que tem uma coisa que marca, e hoje a nova geração tem que saber trabalhar isso, que é, você lembra a tua primeira recompensa, o primeiro dinheirinho, a primeira coisa que você conquistou? Porque hoje em dia você acaba, aquela história de eu quero dar mais para meus filhos do que eu recebi, acaba dando e a pessoa não conquistando, né? E você, em vez de dar, tem aquela experiência de conquista. Então assim, eu ia perguntar o que você iria ser quando crescer, então já até respondeu médica e tudo que vocês queriam ser quando crescer, mas você lembra assim, cara, qual era a característica marcante sua bem lá da infância? Porque tem pessoas que vão se adaptando no mundo corporativo e dependendo do momento ela vai voltando, porque você não consegue... Esconder, né? Não dá pra esconder, né? Isso. E se você lembra da primeira recompensa, você lembra da primeira recompensa, cara, o que você fez que assim, você teve seu primeiro dinheirinho lá ou alguma... Eu já não falo mais de idade, porque já tive aqui promoção aos 13,
já tive primeiro investimento aos 9, já tive... Então, assim, não vou nem falar de idade. É quando vocês relembram aí desse... Sabe aquela coisa assim, cara, eu conquistei minha primeira... Oh. Bem lá atrás. Agora eu fui lá no meu passadão. Bom, eu venho de uma família muito humilde, né? Esse foi um dos motivos pelo qual eu acabei não conseguindo chegar no meu objetivo, que era fazer medicina. Uhum. E minha mãe, ela era empregada doméstica, né? E ela trabalhava para que eu pudesse estudar. Uhum. E eu ajudava, então eu fazia bolo e eu vendia bolo para eu poder comer Uhum. na escola. Então Uhum. eu fazia o bolo, vendia para os meus colegas e aquele dinheiro me ajudava a comprar livros e me ajudava em casa, enfim. Então minha primeira recompensa foi Foi isso, fazendo do bolo. bolo. Faz ainda? Só pra gente saber se a gente vai lá comer esse bolo aí. Se a gente vai a... Não, e... Faço bolo. Não, e você... Não, e na minha casa, a minha casa é enorme, né? Porque eu tenho 4 filhos, minha casa é um albergue de final Então de tá semana. sempre lotado lá. Sempre lotado e eu gosto de cozinhar. E- Eu não gosto de lavar louça, mas cozinhar. A gente fala muito de conquista aqui, né? Eu sei quando você relembra disso, eu tento sempre imaginar assim, aquele momento de você, cara, gostaram do meu bolo, eu recebi a primeira. Porque a gente acaba. Hoje a gente tá tão acelerado que a gente não comemora nossas coisas, a gente não dá parabéns pra gente mesmo, né? E aquele momento de assim, cara, foi eu que conquistei, eu fiz, Eu fiz, a fiz pessoa fez. Eu fiz aqui. Eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu recebi, eu comprei meu primeiro livro de leitura. Eu sempre adorei ler. Ó, Caramba. E eu comprei. que legal, que legal. E se eu for perguntar hoje pros teus amigos de escola quem era a Fátima, lá se estivesse, eles iam, além da que ajudava todo mundo a ir pro palco, não, ela era que era do fundão aqui, mas que conseguia ajudar a estudar, não? Eles iam falar que eu era CDF mesmo. Primeira fila. Sempre sentei na primeira carteira, sempre. Aquela do shhh, ó o barulho aí atrás. Isso. Sempre muito concentrada. Representante de sala. Representante de sala, né? Fala. CDF. Boa. Gente, será que a Fátima ainda é assim hoje? Fala aí se ela ainda é assim de vez em quando, hein? Boa. E aí? Cara, eu tive, falando primeiro dos sonhos, assim, eu tive um sonho clássico de astronauta, assim, eu lembro muito bem disso, porque eu tinha vários desenhos e algumas coisas, quando minha madrinha perguntava o que eu queria ganhar, eu sempre queria ganhar alguma coisa de astronauta, assim. Aí, minha família também, assim, nunca faltou comida em casa, mas sempre foi muito simples, e aí teve uma boa época que a gente ficou sem carro, e a gente ia no Carrefour, pode falar a marca aqui? Pode. A gente ia no Carrefour lá, e aí a gente voltava de táxi, e assim, era o melhor dia do mês pra mim, daí eu falava assim, cara, eu quero ser taxista, ele faz as crianças felizes na minha cabeça. Legal. E sempre era um cara muito simpático comigo, com meus irmãos, então assim, eu falava, pô, ser taxista deve ser muito divertido, legal. né? Aí tinha essa parada na cabeça, né? Mas assim, falando de recompensa, eu acho que como meus pais sempre trabalharam fora, trabalharam no varejo, assim, rodando loja e tal, Uhum. a gente sempre teve que se virar muito. Então minha mãe sempre trocava, né? Falava assim, ó, se eu voltar, a louça estiver tranquila, o sofá limpo, não sei o que lá, vocês vão ganhar alguma coisinha, né? Legal. Sei lá, um moranguete, Perfeito. R$1, sei lá, alguma coisa assim. Então eu lembro muito bem dessa troca na recompensa. E aí a gente tem essas infâncias assim marcantes. Hoje em dia a gente vai na casa dos amigos, né, quando tem criança, assim, caramba, por que a criação é assim agora? Putz. Mas mudou muita coisa. Mas eu lembro de ter esse lance da troca. Tanto que, por esse fato dos meus pais terem trabalhado no varejo, a gente começou a ir com eles muito cedo, né? Então, assim, não dava esquema de escola, ficava doente, alguma coisa assim. Daí tinha um indo junto com meu pai, assim. Então, aí também o meu pai dava algum tipo de recompensa. Então, logo a gente entrou também no varejo. Eu comecei minha carreira na Nestlé, logo de cara, assim, né? Também, né, rodando o interior de São Paulo. Então, assim, foi meio que automático. Eu nem sei qual foi o momento que eu virei promotor, assim, né, de loja. Já tava eu já tava fazendo aquele negócio no dia a dia, assim, e já se transformou. Então, o pessoal fala, comecei a trabalhar muito cedo, assim, eu não lembro quando eu não trabalhei, desde que eu me entendo como alguém que precisa ter algum nível de responsabilidade, que foi como meus pais me educaram, né? Então, acho que por isso também nunca faltou dinheiro na pessoa física e lá em casa, porque tava sempre todo mundo trabalhando. Então, não tinha outra saída, não tinha... E assim, isso da opção de estudo também eu senti falta por muito tempo, né?
Porque aí quem trabalha muito cedo não tem a opção de fazer medicina, de fazer uma faculdade boa e tal, e ficar 8 horas estudando. Então, mas assim, eu acho que criou muita coisa do que... Já veio automático. Exato. E o Diego na escola lá, era da galera da frente também? Nossa. Até porque você era alto, ficar na frente, já tinha gente, era mais fácil sacar papelzinho, né? Cara, eu sempre fui do fundo, só que eu não era bagunceiro, eu era conversador, eu gostava de conversar. Então eu ficava o dia inteiro tomando bronca da professora, porque eu conversava. E eu não era, aí eu não prestava atenção, automaticamente não prestava atenção na aula, mas eu gostava disso, de chegar na prova e conseguir, mesmo assim, nesse... Era uma... Então, né? eu estudava. Aí eu estudava em casa, ali o livrinho. Não, Até hoje, eu adoro livro também, mas é isso, assim, fala assim, pô, eu consigo aprender isso sozinho, né? Até hoje, quando eu vou implantar software lá na CSK, eu falo assim, putz, é um onboarding, né? O cara vai vir aqui, vai ficar me dando aula de como mexe no software, me dá uma documentação legal, um vídeo no YouTube, que daí a gente faz consegue fazer o... então. Isso é legal, tá vendo um DNA aí de alta... Mas essa coisa de recompensa, eu tenho dificuldade. Hoje, enfim, o meu filho teve uma vez que eu tava estudando em inglês, eu combinei com o professor, ó, é gamificado, que ele tava jogando no Fortnite. Então ele começou a fazer uma aula tentando falar da skin, tentando trazer inglês, e ó, se você fizer isso, ele fazia umas perguntas, o dinheirinho vai ser a moeda virtual lá do jogo, tentando fazer isso, mas depois de um tempo ele queria o dinheiro de qualquer jeito mesmo não estudando, e enfim. Aí a culpa, aí de novo, nessa hora vem as culpas dos pais, né? A culpa dos pais, né? Vira cultura. Já manda outra aí, direto. Boa, vamos lá. Então a gente falou um pouquinho de passado, falou de como vocês, né? Das características de vocês, um pouco de também como vocês começaram ganhando o primeiro dinheirinho e tal. E ainda falando de passado, mas também fazendo um paralelo com o presente, cada um de nós pertence talvez a uma geração diferente aqui, né? Eu sou geração Anitta, ainda novinho aqui. Quais as características geracionais que vocês acham que vocês trazem, que mais, assim, né, fazem parte de quem vocês são? E quais aquelas das novas gerações que vocês gostariam de trazer pro perfil de vocês? Difícil pergunta, né? É gente que viveu várias... Não, pra gente eu tô vendo nem tão única, que a gente viveu várias... O problema no outro dia eu tava brigando com um cara presencial, porra, garoto novo, nunca trabalhou presencial, sempre foi home office na vida, eu tô querendo... explicar, né, assim... boa pergunta. Tem esse ponto. Cara, eu acho que isso do trabalho é muito evidente, assim, né? A gente lida lá com o meu time, assim, não pega ônibus, né, galera? Pega Uber hoje. Verdade, né? Um bom exemplo. E às vezes eu venho pra São Paulo e falo assim, pô, acho que o ônibus sai, a rodoviária bem do lado de casa, assim. Cara, acho que hoje eu vou de ônibus porque eu quero... Ainda sou alto, daí tem a perna... Aí eu posso ir trabalhando, não é o preço do Uber, né? Então eu faço ali, sou bem mão de vaca, então no final das contas... Boa. No final das contas, assim, fecha a conta, mas assim, às vezes você fala isso pro um liderado, pro um cliente nosso, assim, que é mais novo, assim, a galera acha um absurdo mesmo. Então eu acho que esse conforto, às vezes eu poderia me dar mais, né? Eu poderia trazer mais pro meu dia a dia. Mas eu acho que o que a gente traz, né, as pessoas da minha idade, até as pessoas mais velhas, é o trabalho duro mesmo, né? A gente realmente é apaixonado pelo trabalho. E às vezes isso é demais, né? Demasiado ali, e às vezes é muito bom, né? Porque a gente fica tanto tempo no trabalho. Aí a gente transforma aquilo ali numa paixão. Então a gente é apaixonado, né? Eu acho que a gente está aqui nesse podcast exatamente por isso. São pessoas que realmente viraram referência. Então, essa paixão pelo trabalho, você transformar o trabalho em algo que vai te dar prazer pro resto da sua vida, cara, eu acho que é essencial para você ter uma vida feliz, porque você vai ficar a pé da vida com o seu trabalho por tanto tempo, você vai ficar só esperando a aposentadoria, né? Você vai trabalhar todo dia esperando aquela aposentadoria. Ou você vai enganar alguém porque você não tá ali, tá no home office, você não tá, né? Excelente. Então, eu prefiro prefiro esse estilo que a gente teve ali, de saber trabalhar no presencial sem problema, e quando estiver em casa aproveita aquilo ali para se concentrar em outro tipo de tarefa, do que essa outra forma que está sendo criada. Boa, show. Eu acho que tem uma característica que eu trago da geração passada, e eu acho que cada um dos que estão aqui nessa mesa, você é um pouco menos, que você é mais jovem, mas é a persistência, a gente é casca grossa. A gente foi criado num modelo de educação familiar
que nos forjou a ser as pessoas que nós somos hoje. Então, a gente tem mais resiliência para passar pelas coisas, e a gente sabe que não adianta querer ser imediatista. As coisas chegam no momento que elas precisam chegar, e você tem um caminho a percorrer. Né? Então, acho que isso eu trago da geração do passado, do que os meus pais me ensinaram, e é por isso que eu cheguei até onde eu cheguei. E não foi fácil chegar até aqui. Perfeito. Né? Agora, o que eu gostaria de ter um pouco da geração nova é a intensidade. Diminuir um pouquinho a minha intensidade. Porque se você falar com as pessoas que me conhecem, você sabe bem, eu tenho uma intensidade muito grande. O pessoal fala que eu sou The Flash na companhia, falando, como é que você aguenta com essa idade, com todas essas atividades, você trabalha tanto, 15 horas, 360 graus, está o tempo todo conectada. Então, olhando o momento, a questão de saúde, qualidade de vida, você conseguir controlar e chegar e falar assim, olha, esse aqui é meu limite, tem um horário para fazer algumas coisas que são legais para mim, eu acho que isso eu deveria compor melhor dentro do meu... Sim, bom ponto, bom ponto. Que a gente vai acelerar, tem horas que... Que eu acho que a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, como é que a gente faz uns equilíbrios, né? Porque acho que esse foi um ótimo exemplo. Eu estava dando o meu exemplo aqui, Diego, antes, nos bastidores que a gente estava ouvindo aí. Alguns já me perguntaram, você não voltaria para o mundo corporativo ou não? A gente está falando do ritmo que levar, viu? Você ter a tua liberdade, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença gigante. E a intensidade, desculpa, a intensidade no digital, acho que ela é mais prejudicial, né? Eu concordo. Porque a gente você vai trabalhar em casa o dia inteiro, aí você vai ficar intenso, né? Você vai até às 10 da noite, aí, você vai pirar. Agora no escritório não, você tá vendo as pessoas, aí você sai, né? Vai pra casa, você vai ter um ambiente ali. Então eu acho que eu acho que até por isso que eles são menos intensos, né? Porque eles foram criados num ambiente que não dá pra pirar. Verdade. Agora sim, tem um ponto legal que eu queria ouvir de você, é o seguinte, acho que o bom aqui de ser grandes profissionais, hoje referência e tudo isso, mas tem muitas pessoas que hoje têm dúvidas e têm problemas, e enfim, acho que as pessoas falam, cara, e agora? Teve algum momento na vida de vocês que você fala assim, deu merda, não sei se vai pra frente ou vai pra trás, aquele momento que marcou vocês, que foi assim, não sei como é que eu saio disso, não sei se vai dar certo, aquele momento de muito medo, e aí quem vocês buscaram ou quem conseguiu ajudar, porque esse é um outro problema que eu sempre gosto de repetir aqui, que só conhece o Brasil, quem sabe das grandes capitais, que as pessoas ainda têm a falsa ilusão de que para eu tirar uma dúvida com alguém, eu perguntar, tem que ser um grande executivo, alguém que estudou em muito lugar, e às vezes tem pessoas super simples do nosso lado que pode trazer grandes ensinamentos, né? Nesses momentos tensos. Geralmente é a mãe e o pai, né? A mãe ou o pai, ou de repente tem um vizinho que fala assim, cara, não tem nem instrução. Cara, quantos grandes executivos hoje que não tem nem informação, e as pessoas confundem. E quando você sai muito, fica aquela coisa do Sudeste, de televisão, e a TV acabava impactando. Então teve algum momento da vida de vocês, seja no início da jornada profissional ou no meio, enfim, qualquer momento que foi aquele momento assim, e agora? Porque assim, quando você vai empreender, você quebra, volta, e volta assim, meu Deus, vai no... Mas assim, mas teve algum que marcou vocês, que assim, cara, ferrou, vou voltar a zero, que parecia que tava perdido, e aí como é que vocês recuperaram? Bom, como você sabe, eu tenho 4 filhos, né? Quando eu tive meu segundo... Fora os agregados. Fora os agregados, os cães, os gatos. Tem um momento da minha vida que me marcou bastante. Porque quando eu tive meu segundo filho, eu estava naquele momento que eu achava que eu tinha que investir no meu filho, que eu achava que era melhor eu parar de trabalhar, pelo menos até ele completar 2 anos. Eu fiz um investimento e falei, bom, vou parar de trabalhar, pedi minhas contas. Aproveitei um momento que a empresa... Eu era do Banco Francês e Brasileiro, Crédit Lyonnais, foi comprado pelo Itaú na época, e aí eu entrei naquele PDV. E estava tranquila, meu marido trabalhando, tudo lindo, maravilhoso. Um mês depois, a empresa que meu marido trabalhava faliu. E eu me vi naquela situação de 2 crianças, meu marido procurando emprego, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperada. E eu tinha um amigo, eu nunca vou me esquecer disso, isso marcou minha vida. Ele é oficial de justiça. Tá aposentado. E ele tinha síndrome do pânico. E aí ele vendo toda aquela minha situação, ele falou assim, poxa, se você não se importar, você não quer dirigir para mim? Eu pago para você. E aí eu fui motorista
de um oficial de justiça. E eu levava meu filho na cadeirinha e eu passava o dia inteiro dirigindo como se eu fosse um taxista, para ele poder notificar, oficiar, enfim. E seu filho na cadeirinha. E meu filho na cadeirinha. Aí, enquanto ele parava, eu amamentava, enfim. Foi um momento... E ele aprendeu até a ninar ali. Mas para mim foi muito forte, porque Caramba. com esse dinheiro, e eu dirigia todos os dias, com esse dinheiro eu consegui ajudar meu marido a colocar o leite em casa até que ele conseguisse arrumar um emprego. Entrou com processo contra a empresa falida, enfim, aquele dramalhão todo, vocês imaginam, de novela mexicana. Mas isso me marcou, porque todo emprego é honesto, não importa o tipo de emprego. E o que vale realmente é você receber um dinheiro honesto e conseguir sustentar sua família. Então, isso para mim foi muito forte. Perfeito, perfeito. Não, e esse é um bom exemplo. Assim, não vou citar nomes, mas eu conheço uma pessoa que os amigos tentaram ajudar de Uber. Não, vou arrumar um carro para você e tudo para poder dirigir. Não, Uber, eu trabalho de Uber, não sei o quê, deixa eu ter. Aí tá, tipo assim, fazendo bicos, fazendo alguma coisa. Agora, não, porque eu quero ir para um carro. Cara, qual o problema de trabalhar dirigindo e que hoje em dia tem gente que ganha e consegue se dedicar, que é um trabalho honesto, que é um trabalho honesto. Ótimo exemplo. Tem alguma coisa que, até para... Você deu um exemplo que acho que foi ótimo, mas tem um tema aqui que tinha uma coisa de sobrevivência, vamos falar assim, né? Mas teve algum aprendizado do trabalho que você leva assim, que te ajudou para seguir depois voltando à tua carreira executiva, que você fala assim, cara, esse momento de levar, de estar ali com o filho, algum aprendizado que trouxe da experiência? Porque eu gosto de fazer essa pergunta, que as pessoas, elas estão em alguns lugares, estão em algumas atividades, ou estão em alguma visita, ou estão em algum local, que as pessoas não estão lá. E independente do teu momento, cara, você leva aprendizado de tudo na vida. Tudo que você possa imaginar, você pode ter um aprendizado. Esse nosso bate-papo aqui, para mim, é sempre o presente. Mas, às vezes, quando você pode estar ali tomando um café com uma pessoa e você pode levar aprendizado para você. Tem pessoas que esquecem os momentos. Estão mais preocupadas em deixa eu me livrar desse momento. E falam assim, cara, mas calma aí. Tinha uma outra pessoa com problema. Eu estou ajudando uma outra pessoa. O teu papel ali, mais do que o trabalho, você está ajudando uma pessoa com problema. Sim. E você está conseguindo fazer um trabalho que talvez... aquela outra pessoa, se não conseguisse alguém dirigir, já poderia ter tido um acidente, ou poderia ter perdido o emprego. Então tem um misto de aprendizado em todos os nossos momentos que as pessoas não aproveitam. Teve algum aprendizado deste teu momento que depois você levou para a tua vida também profissional? Além de, óbvio, né? O trabalho, emprego, essas coisas. Teve, porque eu trabalhei durante 1 ano fazendo esse trabalho, né? E ele era muito engraçado porque, aos poucos, foi como se fosse uma terapia para esse meu amigo. Que depois, quando eu voltei para o mercado de trabalho, chegou um momento de eu falar para ele, olha, agora eu vou voltar. Eu consegui me recolocar, ganhando 30% a menos do que eu ganhava quando eu estava empregado 1 ano atrás. Mas a gente conversava tanto no caminho e eu mostrava para ele que não era um bicho de 7 cabeças trabalhar, dirigir um carro. Ele tirou carta depois. Que legal. Foi algo, assim, foi muito especial entre nós dois, isso tudo que aconteceu. E eu levei para minha vida o que eu faço hoje no meu dia a dia, que muitas vezes as pessoas não encontram um caminho, ficam, sabe, parece que tem uma parede na frente, não consegue transpor aquela parede. Qualquer parede pode ser quebrada, qualquer parede pode ser derrubada, igual o muro de Berlim, entendeu? Então, basta você ter vontade para você ir para o outro lado. E isso foi muito forte, por isso que eu carrego essa história para sempre. Para sempre. Bacana, excelente, boa. Muito legal. Você falou, empreendedor tá sempre nessa, né? Mas teve uma vez, assim, não faz muito tempo, inclusive, que a minha esposa é minha sócia, né, desde o início, então, às vezes ela cuida do caixa, às vezes eu, né, então, assim, isso é uma coisa que a gente até aprendeu depois dessa cena que eu vou contar pra vocês. E aí tava com ela mais o caixa, né, mais ou menos na metade ali da nossa jornada. E aí quando a gente passou a pandemia, a gente estava com um time já relativamente grande, assim, a pandemia foi muito boa para a educação em geral no Brasil. E aí a gente vai fazendo investimento, o cliente vai comprando e vai saindo, e vai aquela loucura ali, ninguém sabia de nada que estava acontecendo. E aí eu cheguei um dia em casa, ela falou que não tinha dinheiro para pagar a galera, né, para pagar o time, assim, né, então foi ali que a gente... e assim, é muito rápido, né, quando você vê, aí
tira um pouquinho aqui, daí amanhã tem outra conta e tal, é uma conta que você não sabia, daí o imposto vem, dá na cabeça e tal, quando você vê, você tá... E nem eu nem ela, a gente veio do mercado financeiro, a gente não é engenheiro, então assim, pô, nunca foi daquele lance de fazer planejamento, o fluxo de caixa tão bem. E daí bateu assim, aí foi assim, eu sempre meu sono, eu falo pra ela, né, sempre meu sono foi minha grande fortaleza, porque eu sempre dormi muito bem, né, assim, deitar... Você não tem filho? Não, não tem. Meu filho tem 1 ano. Você, há 1 ano atrás você falava isso, há 1 ano e pouco atrás. Desculpa, tá? Te interromper, mas é porque isso machucou. Eu gostaria tanto de dizer que minha fortaleza é meu sono. Fico inveja agora. Posso dizer que quando eles crescem, você também não vai dormir. É pior ainda, né? Bom, esse dia, eu falei pra ele, vou só conseguir te mandar meia-noite isso aqui. Ele falou assim, pô, melhor horário, que é a hora que eu acordo. É a hora que eu acordo. Eu vou botar pro meu filho, né? Boa. Mas enfim, né, foi um período ali que realmente, assim, pandemia já causou um lance de ansiedade em todo mundo, né, e fraqueza mental. Então foi bem encaixado naquele período ali, a gente ficou muito... assim, assustado e assim, desconcertado com o que a gente tinha que fazer, né? Tinha várias soluções relativamente simples, mas que naquele momento, naquelas semanas ali, até a gente entender realmente o problema, buscar ajuda, né? Hoje a gente tá super preparado para isso, nosso planejamento de fluxo de caixa é ótimo agora, assim, mas eu acho que é uma das dores, assim, que a gente sofreu que eu não, assim, eu nem devo esquecer, né? Porque para não deixar daquilo lá, realmente, porque... Mas teve alguém que ajudou vocês também nesse momento? Vocês dois, como vocês não conheciam, foi assim, que aquele anjo da guarda que... Sim, a gente, assim, sempre fomos muito privilegiados por conexões com startups, assim, a gente está dentro do Cubo já há alguns anos, e dali saíram várias pessoas. O Matheus Pestana da Sensidata, não sei se você chegou a conhecer ele. Eu conheci, mas já ouvi falar, não sabe quem é. Ele é um cara que sempre, desde antes disso, ele já era meu mentor, então assim, liguei para ele na hora também, ele foi me tranquilizando, já me indicando outras pessoas que podiam me ajudar. Nossa contabilidade também, né, foi um super braço direito nosso. E aí, na pessoa física, o que eu te falei, minha família é sempre meu refúgio. Aí vai à noite lá jantar com a mãe, fica quieto, né? Daí a mãe já percebe que você... Não precisa, você não precisa nem falar o problema. Não precisa nem falar o problema, só não falar você já sabe. Só quero o tempero, assim, né? Só o tempero já dá aquele aconchego. Então foi... E nós dois, né? Um outro ali se ajudando e tal. Acho que desde sempre a gente se ajudando. Aí depois disso veio um terceiro sócio aí, que é o Mário, que tem ajudado nós com a parte mais tecnologia, mas eu acho que esse é o pior cenário de qualquer fundador. Todo mundo meio que se orgulha depois de quebrar, né? Mas a hora que você tá perto de quebrar, meu irmão, porque você fala assim, tem mãe aqui comigo no time, tem gente aqui, os clientes também estão lá na ponta, tá esperando alguma coisa, você vai começar a tirar recurso da onde, né? O primeiro que vem é o salário, né? A primeira conta que vem é o salário da galera, logo no começo do mês. Agora é legal, Marcelo, mandar outra pergunta, mas acho que tem um ponto que você trouxe aqui legal, Diogo, que é o seguinte. Às vezes, o problema é bem menor do que a gente imagina. Acho que esse é um problema, você trouxe um problema, mas você mesmo comentou que depois que você conseguiu conversar com as pessoas e entendeu que tinha alguns caminhos e conseguiu resolver. Tem vezes que a pessoa já fala assim, meu Deus do céu, o mundo... E calma, o problema é só 30%, não era 100%. Que existe o problema, que tem que fazer. Então acho que esse é um bom ponto também, que talvez o bom sono que você conseguiu, alguns momentos, tem hora que a gente precisa ter um bom sono, calma, e vamos pra frente. Porque às vezes a gente acaba se estressando tanto e aí começa as coisas a ficar escuras, você não tá vendo. A solução tá na tua frente, mas o estresse vai te consumindo. Então acho que esse é um bom exemplo, assim, tem que estar preparado, né, para poder ver isso, tem que buscar pessoas, mas acho que o exemplo que você deu também foi assim, cara, eu conversei com as pessoas e tinha soluções
não era tão desesperador assim, né? Boa. E às vezes fazer uma caminhada no meio do mato assim já... Já consegue a cabeça dar uma... Exato, fazer um esporte, um negócio. Isso que eu ia te falar, uma boa dica é o esporte. Triatlon, então, você vai ficar 5, 10 horas fazendo uma prova, você pensa você pensa na tua vida e na vida de mais alguém. Pensa em sobreviver, naquele momento você pensa assim, gente, eu não vou morrer não, vou aguentando, né? Você tá pensando, não. Boa. Ai. Bom, eu tenho uma pergunta. Ainda nesse tema que você falou de, tem famílias e tal. Recentemente eu vi um debate na internet que falava sobre se empreendedores ou líderes deveriam se considerar responsáveis pela vida das famílias daquelas pessoas que com ele trabalham. Uhum. Qual que é a tua opinião sobre isso? Né? Porque o debate estava justamente por aí. Ele falou, não, eu já dou emprego pro cara, a família dele é dele. Ele tem que se... E o outro lado falou, não, aquelas famílias dependem de mim. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Não, bom, vou nem falar assim, para não virar uma visão e a gente começar a falar de mercado e tendência, como é que é a experiência de vocês em cenários que já aconteceu isso? Boa, ótima pergunta. Bom, você tem uma cara que é uma líder que abraça todo mundo. A Fafá, né? A Fafá. Nessas horas parece a Fafá, né? Eu sou a mãezona. Não, para mim é total responsabilidade. Eu acho que assim, eu não consigo viver pensando que eu posso estar prejudicando uma família. Onde eu trabalho, por exemplo, nós somos uma empresa de BPO. Eu represento aqui no Brasil, são 28 mil funcionários, são 28 mil famílias. Uhum. E mesmo eu, como responsável pela área comercial, toda vez e é normal isso, que entra uma crise no relacionamento com o cliente, um risco de, por exemplo, ter pessoas que vão ter que ser demitidas, consequentemente, por um encerramento de um contrato. Uhum. Eu fico sem dormir, eu fico tentando achar alternativas para tentar convencer o cliente. Pô, vamos sentar juntos. Seu problema é o orçamento? Deixa eu fazer caber no teu orçamento. Como é que a gente repensa, então, a estrutura? Porque tem vidas do outro lado, né? Eu acho que, para nós que ocupamos cargos de liderança, de alta liderança dentro das empresas, a empresa, o CNPJ, são os CPFs que estão lá dentro. Então, não dá para você desassociar as famílias. É muito difícil isso. Então, assim, para mim é total responsabilidade do líder pensar. Pô, legal. Você falou isso, tem uma parte do Sapiens que ele fala isso. Ele falou assim, as empresas não existem. Ele até usa, não sei se é a Ford, usa uma dessas do setor automotivo. Você pensa na marca. Você que a empresa não existe, quem existe são as pessoas que estão lá fazendo a coisa acontecer, produzindo aquele carro. Então eu concordo também. E trazendo um ponto um pouco diferente aqui, uma coisa que eu falo para os líderes lá também, que por outro lado, eu não tenho um líder hoje lá que é psicólogo, né? Tem uma pessoa de RH lá, mas ela é formada em administração, está se formando em psicologia. Então eu também acho que tem um limite para a gente entrar nos problemas pessoais da pessoa, né? Então eu não gosto daquele one-on-one que a pessoa já começa a trazer uma carga para cima da gente. E vira uma terapia. Exato, vira uma terapia e espera que a gente resolva o problema dela. Assim, eu tenho um limite aqui que posso te dar um dia de folga, eu posso adiantar, às vezes, uma parte do seu salário. Assim, eu tenho algumas ferramentas aqui que podem te ajudar na vida pessoal. Mas, assim, conselho amoroso, conselho dos seus problemas, acho que é melhor. A gente tem até os benefícios lá para ter o psicólogo, né? Então, eu acho que é só ter esse limite. Mas, sim, concordo que, no final das contas, a gente está impactando o sonho da pessoa. O dinheiro ali é um meio para ela alcançar os sonhos, né? Boa. E a gente tem case todos os dias, né? Todo dia tem alguém comprando um carro, mudando de casa, conseguindo pagar a escola que queria para o filho, assim, eu acho que isso é o que dá tesão no dia a dia, assim, lógico, aponta lá o propósito da empresa, é o motivador de sempre, mas, assim, no dia a dia, o que me dá felicidade é ver a galera prosperando e aprendendo e tendo mais condições das coisas, né? Boa. Mas a pergunta do Marcelo é legal porque, assim, é uma discussão que você falou bem, do qual o limite. Qual o limite? As pessoas confundem que, assim, gente, a gente tem que estar se conectado com as pessoas. Eu tive um caso nossa, ficando velho, na época de supervisor, que antes de ser mandado embora passava pelo meu time, algumas pessoas para tentar recuperar, né? O pessoal brincava. Mas tinha uma pessoa que percebendo o lanche, e de novo, é muito perceptível, percebendo o lanche, a pessoa
tensa. Aí só conversar, tava passando por um processo de separação com 3 filhos, não sei, um atendente com 3 filhos, não sei como é que sustenta. E tava precisando resolver coisa, mas tinha que vir trabalhar pra não faltar e não conseguia resolver. E aí foi o que você falou, que eu não dá solução, mas, cara, calma aí. Vai, resolve. Fica uma semana sem vir. Não, mas vou dar meu jeito. Tinha nem combinado com o meu coordenador na época, e depois a gente combinou e resolveu. Cara, a pessoa foi lá, resolveu os problemas que ele tinha que resolver, voltou, a pessoa voltou a trabalhar e arrebentou. Então talvez eu tenho que minimamente, assim, hoje em dia tá muito mais claro, antigamente não, né? Não dá pra separar. A carga do pessoal dela vai impactar no trabalho, vai impactar no desempenho, você precisa conectar. Mas eu também não tenho que chegar lá e dar opinião. Porra, aquela, senão daqui a pouco você dá uma opinião e tá impactando o resultado, mas a opinião quem me deu foi você. E aí as pessoas acabam misturando. Mas eu preciso entender o que tá acontecendo com as pessoas. Não tem. Eu só não tenho que chegar e dar as soluções só pra não misturar. Que aí tem um risco invertido. Das pessoas achar, putz, calma aí, cara, na empresa tá... É pessoal, então estou tomando conta, aí no momento de outro. Mas é uma boa. E a tua? O que você ficou em qual dos dois lados? Não, eu total. Bom, acho que. Não, eu tô com os dois, né? Eu também, eu acredito muito nisso. Eu acho que, assim, quando a gente tem que, principalmente quando a gente tem que desligar alguém, cara, é um processo muito difícil, porque é o tipo de coisa que eu levo pra casa, a gente fica discutindo. Minha esposa é muito coração, muito coração. Eu sou muito razão. Era, né? Tô há 15 anos com ela, então já balanceei um pouco mais isso. Então a gente discute muito, analisa os possíveis efeitos, o momento, né? Eu tive que desligar uma pessoa que trabalhava comigo há um tempo atrás, e no dia que eu fui fazer esse desligamento, eu fiquei sabendo que a pessoa tinha perdido o pai. Putz. Nossa, cara. Nós esperamos 3 meses para fazer o desligamento. Entendeu? 3 meses. Porque assim, não tem como. Não tem como. Você fala assim, não, mas a pessoa não tá performando. Deixa. Eu tapo um buraco, faço eu por você. Não dá. Não dá. Perfeito. Lógico que eu concordo também totalmente. Tem que ponderar, tem que equilibrar, não é também, principalmente quando a gente fala de algumas gerações, algumas pessoas, não vamos generalizar em geração, mas algumas pessoas acham que líder tem que ser pai e mãe. Aí não dá, né? Tem que ter, o que você falou é verdade. A gestão de performance. Tem que ter um limite de até onde você se envolve naquilo. É isso. Né? É a mesma coisa que a gente fala como pais, né? Assim, eu culpo os professores. Calma. Uma coisa é educação ali, familiar, outra base familiar, outra coisa... O professor vai te ajudar com conhecimento, com a vida normal, que tem pai terceiriza a responsabilidade. Então, acho que esse é um bom limite. Eu não falei que passa rápido? A gente vai aqui, se deixar, ó, nessa água batizada aqui, a gente vai embora. Vou fazer uma, depois tu faz outra, a gente vai para as perguntas finais aí, mas assim... Tá. Eu vou até inverter, vou fazer uma que aconteceu aqui, que virou um mantra. Eu tenho um dos mantras que de vez em quando eu brinco até lá no Instagram, que é a Aninha, Ana Paula da Kageyama teve aqui, da PayPal, enfim, beijo, Ana. E ela falou uma coisa que marcou muito, que o pai dela, oriental, fala, aprenda algo novo todos os dias. Todos os dias você tem que ter você olhar pra você e falar assim, cara, o que você aprendeu de novo? Pode ser na rua, em qualquer lugar. E de vez em quando, às vezes eu tento relembrar isso do meu filho. E aí, o que você aprendeu ontem? Aprendi um joguinho novo, aprendi não sei o quê, aprendi um palavrão novo, tá valendo. Desde que você, assim, eu tenho que ser uma pessoa melhor do que ontem, assim. Cara, você é melhor do que ontem? Teve alguma coisa nova que entrou na tua caixinha aqui da cabeça? Tá valendo. E isso ficou legal. Às vezes eu posto lá no LinkedIn, responde aí. Esse sábado agora um monte de gente me respondeu e cada coisa interessante. Teve um casal aí, um amigo com o marido, falou, ué, posta lá a caixinha que a gente quer responder aqui. Você começa a olhar pra você e fala assim, cara, será que eu não aprendi nada de ontem pra hoje? E não tô falando de estudo, aquela coisa do... Sabe aquelas coisas, será que eu não aprendi? Então essa é uma provocação interessante, porque tem alguns executivos também que estão aí no auge, que não se atualizam, que, enfim, tá parado um tempo, ou então que acham que não precisa evoluir. Então é legal para quem tá assistindo, grandes profissionais que estão preocupados em evoluir sempre, mostra que a nossa vida a gente tem que estar sempre evoluindo. Então eu vou dar uma colher de chá, não vou falar ontem não. Vocês são melhores do que semana passada, mas tem que dar um exemplo prático. O que vocês aprenderam da semana passada para cá? Mas pode ser, aqui a gente já teve cara aprender a fazer caipirinha, já teve aprender a fazer não sei o que, já teve... Mas fala o seguinte, putz, eu sou melhor do que semana passada,
porque um exemplo, alguma coisa que entrou novo na caixinha de vocês, que vocês aprenderam. Cara, ainda bem que eu vim ouvindo um podcast muito bom, cara. Você já veio preparado? Já veio pra... Pô, foi quase 1h30 de viagem. E era com uma entrevista com o Paulo Lema, né? Então foi muito, muito rico. E ele trouxe alguns pontos da história. E todos eles foi com um risco muito grande. Né? Se você olha para a jornada deles, o risco é muito grande. E ele falou assim, cara, não tem uma forma de você fazer alguma coisa grande se o risco for baixo. Sim. Ele falou assim, Ponto. o nosso método é foco, então ele bota foco em tudo que ele vai fazer. Então assim, bom, beleza, é Ambev, é Brahma, vou botar foco nesse negócio aqui, e tem aqui gente gerenciando o banco. Aí eu vou pro outro, aí tem gente gerenciando. Então ele bota um foco muito grande naquilo que ele toma um risco enorme ali, né? No caso dele, só riscos enormes. E eu tô exatamente nesse momento de tomar algumas decisões. A gente tem essa semana a gente fez planejamento lá entre os sócios, entre os líderes da empresa. E a gente colocou algumas pautas na mesa que tem um risco muito alto e a gente meio que foi decidindo aquela que era mais cômoda, assim. Né? Vamos nessa aqui, vamos... Tá mais controlar. E aí, enfim, eu acho que eu vou conseguir falar com eles antes do podcast sair no ar. Mas eu vou retomar um papo, né? Eu vou deixar pra semana que vem, porque tem muita coisa pra fazer essa semana. Mas foi um aprendizado que eu falei assim, cara, o empreendedor que a gente olha, que tá lá em cima, né? Fala, putz, cara foda, que mulher tá fazendo um negócio extraordinário, os riscos são muito grandes. Né? Então, eu não sei qual que é o risco desse podcast aqui, mas a gente teve lá por um tempo, e assim, tem um risco. Né? Porque custa, você está se deslocando e tal. Então, assim, tudo que a gente for fazer que vai ter um impacto grande na nossa vida, na vida dos outros, tem que ter esse risco aí, mas tem que ser bem planejado, né? Acho que esse Boa. Não, é um excelente ponto. Às vezes, conversando com algumas pessoas que querem empreender, eu falo, você quer ter uma empresa ou quer ter uma startup? Porque assim, é do que você está falando. Porque o conceito que eu falo de startup, assim, é algo que para você exponencial explodir. Não, você quer montar um negocinho, minha empresa, pagar 10, 15 mil que vai ficar aqui? Ok. salário, né? É uma outra cabeça. Então, acho que esse é um bom ponto. É óbvio que qualquer risco você vai tentar minimizar, mas para explodir, bom aprendizado. Boa. Se quer coisas grandes, tem que ter risco grande. Aí, ó. Boa. Tá vendo? Falando que a gente sai daqui sempre aprendendo. Pois é. Bom, vou falar de duas coisas. Uma que não tem nada a ver com a vida corporativa. Isso que é bom. Mas eu toco piano. E o meu sonho Mas o meu sonho era aprender a tocar violino. Tá vendo, Tá vendo como é que a gente tá chique, o padrão? Eu sei tocar tantando samba ali, ainda não tô conseguindo cavaco e já tá no piano, violino. Não, então. E aí, minha filha também gosta, enfim. E aí eu resolvi entrar pra aprender a tocar violino. É difícil, hein, gente? Mas eu aprendi da semana passada pra cá, eu já consigo tocar 2 notas usando o arco. Que maneiro! Então, isso é maneiro. Aí geralmente sai todo troncho, né? A hora que você começa. Né? Nossa, gente. Não sai nota nenhuma. Isso, dói os dedinhos. Eu não tenho ritmo nem bater palma. Parabéns pra você, já saiu. Não, mas tem que pra mim. Que legal, pessoal. cara. Não, mas não é só pessoal, não, cara. Esse tipo de coisa, esse tipo de aprendizado, tu leva pra qualquer coisa na sua vida. Que legal. Tem muita disciplina, tem que ter coragem. Mas tá conseguindo cantar também? Tocar, cantar e... Não. E já é muita evolução. Eu já tô começando a... Não, mas no piano você toca e canta. No piano eu consigo tocar e cantar, mas no viola não. No violino é só uma musiquinha que eu aprendi e já tô feliz. Tirei o pau. Boa. Bom, e pra minha vida profissional, eu comecei por iniciativa própria, né? Porque eu lido tanto com gente, com funcionários, colaboradores, com clientes, e eu comecei a estudar comportamentos, que eu acho que faz todo sentido. Porque eu venho daquela academia do passado que a persuasão é a melhor coisa do mundo. Não, ela pode ser bem nociva, inclusive. Sim. Então, como que você vai utilizar isso para o seu dia a dia, respeitando o espaço das pessoas? Porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é você estigmatizar alguém pela forma como ele age em determinadas situações que são diferentes daquilo que você acredita. E não é porque a pessoa é menos, mas normalmente a gente julga. Então, eu comecei a estudar comportamentos. Então, estou fazendo psicanálise para
poder trabalhar essas diferenças sem o pré-julgamento. Então, isso para mim é que é diferente. Que legal. Porque até então eu só trabalhava pensando em como persuadir, porque meu negócio é vender. Então, eu tenho que trabalhar esse lado da persuasão. Mas eu tenho que usar o comportamento do outro para estimular nele a necessidade de eu conseguir chegar num objetivo sem que eu esteja sendo tão invasiva, porque às vezes você usa as técnicas de persuasão da neurolinguística e isso pode ser nocivo, a pessoa pode até comprar, mas ela não queria de verdade comprar, ou enfim. Não, e acho que, de novo, vira outros exemplos para quem está nos assistindo, que quem já conhece, enfim, a Fátima, olha o momento, olha a posição, o reconhecimento que tem no mercado, de tudo isso. Não, eu estou estudando para poder melhorar o meu desempenho. Acho que isso já é um recado para aquela galera que acha, de novo, já sei tudo, minha bagagem, eu sou muito experiente, e na verdade a gente tem que aprender, desaprender, para poder aprender coisa nova de novo. Muito bom. Excelente. Boa. Excelente, excelente. A todo tempo. Muito legal. Muito então legal. vamos lá para nossos... Calma aí. Não. Calma aí. Tem uma pergunta boa, cara. Eu comentei. Então vai, manda a tua. Falaram que ia deixar. É dele. É verdade. Uma pergunta que é um pouco padrão, mas eu tô muito curioso, porque eu adorei o perfil de vocês. Tô adorando conhecer vocês também. Com esse tempo de carreira, de vida que vocês têm, vocês foram adquirindo superpoderes. Boa. Qual é aquele superpoder que vocês têm que, se amanhã vocês acordassem sem nada, tiraria vocês desse lugar e colocaria vocês de volta no eixo? Puxa! Uau! Essa pergunta... Deixa eu pensar um pouquinho. Pô, você falou pra mim, né? Boa. Essa daí foi... Boa. Cara, assim, ó, eu tenho algo que eu uso todos os dias na minha posição e que eu acho que eu fui adquirindo esse poder e que eu acho que você deve ter também, vocês dois também, que é um superpoder de tomada de decisão rápida, né? Porque as pessoas, quando você começa a liderar, as pessoas dependem disso. Né? Então, pô, o cliente falou isso aqui. Aí o mais sênior fala assim, eu tô pensando nisso, o que você acha, né? Aí a gente é uma startup, né? O pessoal é geralmente mais júnior, então assim, é só o problema, né? Então, eu acho que a gente, quanto mais tempo a gente lidera, mais tempo a gente é um pouco mais criativo, essa experiência que a gente teve no passado, a gente consegue ter tomado decisão mais rápido. Então, assim, ó, se eu não conseguir, se eu fosse igual, eu falei, vou pensar aqui. Se eu falar pra toda vez meu time assim, falar, pô, pera aí que eu vou pensar. Aí a empresa para, né? A pessoa fala, então beleza, eu vou esperar. Boa. Então tá bom. Boa, excelente. É isso aí. Espera aí. Vamos pra praia. Boa. Então, acho que essa tomada de decisão rápida, né, pro empreendedor, assim, às vezes, hoje mesmo eu tava com um cliente lá, e assim, ele fez várias perguntas pra mim que eu precisava responder. Assim, pô, não, vou levar pro meu chefe, né? Não tem chefe. Não tem. Vou levar pra quem, né? Então tem que... e eles sabem disso, né? Então eles vão lá e exploram. Assim, beleza, tô na frente dele, eu vou tentar negociar aqui na cara, porque é o jeito mais fácil de eu conseguir aquilo que eu quero. Então, eu acho que essa tomada de decisão rápida é o que eu exercito todos os dias, assim. Boa. Se me tirasse isso, já era. Daí, Boa. aí eu quebrava. Boa. E tá ligado mesmo, empreendedorismo, se você demorar muito... Bom ponto. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, mas assim, olhando a minha essência, as coisas não me derrubam, eu sou muito persistente. Eu acho que esse meu superpoder, eu enfrento de frente, assim, eu não tenho medo, eu faço qualquer coisa. Eu não vou passar necessidade, eu não vou ter... Se eu amanhã perder tudo, perder carro, casa, eu vou, sei lá, vou vender crochê, porque eu faço crochê no Bolo crochê piano. Quantas horas tem seu dia? Só pra gente saber o quê? Não, mas é que Legal. eu sou muito persistente. As coisas não me derrubam. Eu posso Legal. colocar. Eu fico impactada, porque eu sou um ser humano, Claro. mas eu sempre penso no plano B e o que eu posso fazer rapidamente para sair daquela situação. Entendi. E não tem problema em recomeçar. Eu não tenho problema de recomeçar, eu já recomecei várias vezes. Dizem que você não consegue, né, derrotar alguém que não desiste nunca, né? Não, é isso, é impossível. Aí
Sei quem teve aqui também num do episódio comentou sobre isso, assim, que era lutador, ele fala, cara, quer ver um lutador querer disputar campeonato, quer ver onde você mais fica preocupado é quando você vai lutar contra alguém que o cara não desiste nunca. O cara pode perder, mas aquele cara que perde... É mais difícil aquele cara que perde 9 entre 10 batalhas e vai até o final do que aquele cara que ganhou 5-5, 4-3, que essa semana atrás. Que você tem... Não, esse aqui você tem mais estratégia. Aquele cara que vai você... Ai, cara, desiste, não vou mais lutar com ele não, vou pro caminho. Boa. Excelente, bacana. Boa. Eu vou aproveitar só a tua pergunta. Por favor. Porque... Senta-se em casa. Você fez essa pergunta, eu fiquei refletindo agora. Porque a gente fala de outro... Eu vou perguntar de superpoder de novo, diferente. Mas eu falo assim, cara, o que eu tinha de superpoder? E acho que uma coisa que eu parei pra refletir aqui, eu sempre gostei muito de estar com, assim, independente das nossas relações, acho que todo mundo tá no ecossistema Conexão, tem um monte que não foi nem meu fornecedor que eu não contratei, mas a gente criou uma relação de amizade, e assim, pau comia nas reuniões, acabou, agora vamos tomar nosso chopp, vamos lá. E uma vez o pessoal falou, você podia estar aqui com o milionário, porque normalmente Banco Telecom é tudo muito... Cara, quem disse que eu não tô hoje... o nível de amizade, o nível de relação que eu tenho, que talvez na hora que eu dormisse, se eu acordasse, deu ruim, o meu superpoder seria as pessoas que eu conheço. Relacionamento. Que eu ia ligar pra 1, 2, 3, assim, eu podia ligar, eu posso escolher, se eu quiser ligar pra 10 eu tenho 10, se eu quiser ligar pra 5 eu tenho 5, se eu quiser ligar pra 100 eu tenho 100. Todas elas iriam me ajudar, como ajudam hoje em dia, então acho que assim, eu fico pensando, e o pessoal fala, cara, eu sou a pessoa mais rica do mundo, além de saúde e família. Acho que as pessoas, assim, tem uma pessoa, e vou falar o nome aqui, que o Francesco Renzetti da Almaviva, o presidente da Almaviva, que as pessoas, é italiano, o jeito dele. Assim que eu saí da Oi, um monte de gente, falei com todo mundo começou, não, eles vão fazer coisa junto, todo mundo, vamos ver se ajuda. O Francesco falou pra mim, se acontecer alguma coisa contigo e não der certo, me fala que eu te contrato como qualquer coisa aqui durante o período pra pelo menos te ajudar. Nunca precisei. Mas algumas pessoas que eu falei, que eu conheço, que falou, Francesco falou isso pra você, porque do jeitão italiano. E assim, nunca precisei, continuamos de vez em quando tomando café. Então acho que talvez, acho que as relações genuínas que você construiu, talvez acho que seria um que eu fiquei pensando aqui, talvez em vez de eu fazer, eu falo assim, cara, eu ia pegar só minha agenda de telefone aqui, eu ia ter uma dificuldade de escolher quem eu ia ligar primeiro, né? Então acho que seria muito bom. Mais bom ponto. Mantendo o superpoder, pra gente indo aqui pro nosso fechamento, é o seguinte. Quem são vocês? Fora do momento, tá pensando em nada de trabalho e já não vale o piano e o violino. Quando vocês pensam no zero, o que vocês gostam que dá uma energia pra vocês? Vocês gostam de fazer que talvez quem podem encontrar vocês por aí fazendo, quem conhece vocês como vida pessoal. E pessoal, me desculpa, tá tocando um negócio aqui, foi culpa minha, hein? Calma aí. É assim que a gente grava mesmo. Lembra que vocês estão assistindo agora e vai ter um evento? Deve ter alguém perguntando alguma coisa do evento. Calma aí, galera. Então, quem são vocês nesse momento fora? E o superpoder, mas diferente agora do superpoder da profissional, eu falo o seguinte. Aquele superpoder que a família de vocês, o amigo de vocês, que vocês são a melhor pessoa do mundo naquilo. Preciso fazer o churrasco. Vai ter que ser eu. Preciso... sei lá, fazer conta, alguém tá com dificuldade de comprar um carro, vai perguntar, mas acaba ligando a profissão, mas aquela coisa pessoal, precisa organizar a viagem, não, tem que ser a Fátima, porque ela quer, precisa organizar a festa da família, tem aquela coisa que assim, cara, você é o melhor do mundo e seus amigos, seus familiares, se é sobre aquilo, tem que ser você que faz. Eu vou começar com o meu exemplo. Ninguém arruma uma cama como eu. Aí, ó. Pessoal de hotel deve ter inveja do meu trabalho. Eu deixo melhor do que eu encontrei. Mas você tem essa maneira, se você estiver no hotel, você arruma? Cara, lógico. Eu pego assim, eu só jogo e eu sou bagunçado mesmo. Em casa eu não deixo não, mas chega lá só jogo assim, pelo menos pra fingir que tem alguma coisa. Você arruma mesmo direitinho? Não é que eu arrumo direitinho. Se eu jogar uma pessoa na cama, ele pinga na cama. Tão esticadinho que tá. Cara, vira a cama elástica, né? Ó, essa... Foi você que falou da teoria desse negócio de arrumar cama também? Sim. Que acordar o dia pra você começar a fazer uma coisa bem, né? Vocês conhecem? Gente, eu conheço, eu já vi um vídeo sobre isso. Eu li um livro sobre isso. Arrume sua cama. Isso. Você começa o dia com uma tarefa básica. Só pra você ter essa sensação de, olha, já tô fazendo alguma coisa bem feita. Você faz muito bem, inclusive, agora. Puxa, você não sabe. Vou mandar uma foto de uma cama que eu arrumo.
Boa, pode dar aula para os hotéis. Vocês querem uma aula de como é que... Um curso que já... E aquela Você já viu campeonato disso? Não. Tem campeonato disso. Lógico que na Ásia, mas tem campeonato. Os caras, assim, um do lado de cada cama, os caras começam, cara. Mas E velocidade e eles estão quase no meu nível. Não, a gente tem que ver essa Boa. Vai ter que mandar foto. Boa, galera, ó. Se prepare, vão ter fotos. A gente vai botar aqui o teu... Tem uma foto lá no teu Instagram? Tem foto de uma cama armada no teu Instagram? Não, porque é meu superpoder reservado. Ah. Então vou... Posta uma lá pra todo mundo ver lá. Tá. Isso é legal. E aí? O que vocês gostam de fazer em um superpoder? Bom, primeiro que eu gosto de fazer, se vocês forem na minha casa, vocês vão me encontrar fazendo isso, é no meio da cachorrada. Eu adoro. Por isso eu tenho 7, né? 7. 7 American Bunny. Então você imagina os tamanhinhos dele. Cara, Deus. Eu sou apaixonada, adoro cachorro. E assim, sábado, eu me energizo, por exemplo. Eu chego à noite em casa, eu tenho que ver meus cachorros, eu tenho que brincar com eles, ficar com eles, receber um monte de lambida, de beijos. Enfim, eu faço isso. Ó. E de sábado, no meio da cachorrada também. Inclusive, tem várias fotos minhas publicadas com eles todos de mim. Eu caio, inclusive. Amo cachorro. É isso. Não, mas como são os mesmos, não confunde não com um com o outro? Você consegue saber quem é quem dos Vai sete? perguntar isso pra uma mãe? Opa! Além deles terem um de cada cor, né? Porque os bunnies, eles têm cores específicas. Ah, não tem nenhum parecido, não? Porque assim, como é a mesma raça, precisa ter alguns parecidos assim com... Não, depois vou te mandar. É bem diferente. São bem diferentes. Então, eu adoro, me energizo fazendo Legal. isso. Inclusive, eu penso em fazer agora, na minha terceira idade, ainda penso em fazer veterinária, porque eu adoro mesmo. Legal. Mexer com bicho. Pô, que legal. E a minha família vai dizer isso pra você, que eu sou os bichos, né? Eu sou os pets. Agora, o meu superpoder é que, de fato, eu sou matriarca, né? Como eu quis ter muitos filhos, minha casa é muito grande e eu gosto de receber gente na minha casa. Então, assim, os namoridos, as namoridas, os amigos, os primos, os sobrinhos. Final de semana, a minha casa é um albergue, literalmente. Nossa, Que legal. Então, vai que todo legal. mundo pra minha casa e vamos fazer churrasco, tem o bolo e tem... Então, o meu superpoder é família, realmente. que legal. Legal. Envolver todo mundo, porque eu gosto disso. Que legal. Gosto de Boa, ficar com- boa. Então todo final de semana tem Minha casa tá sempre cheia. e o famoso Com bolo. certeza. Com certeza. Que legal. Vai. Boa. Daqui a pouco tem. Não, eu conheço gente. E agora daqui a pouco vai ter a galera querendo tocar uma música diferente de jovem, vem lá. Meus cachorros. Vai ter que aprender. Não, apesar de que agora com esse negócio de vira e mexe bares, música ao vivo, o nego bota violino misturado com techno, misturado Tem com... jazz. Techno ninguém vai entender, né? Qual o nome agora? Qual o nome? O né? Eletrosummergível. Eletro. Como é que é o nome agora que dá pra essa pra música eletrônica? Música eletrônica. Técnico. Poxa vida, meu. Entregou Caramba. a idade. Jogou Joga aí. aqui na mesa. Música técnico, nem vai ser assim. Técnico de quem? Técnico de... Isso que é. Boa. Boa, cara. Cara, eu amo jogar futebol esse ano. Já faz uns Caramba. 5 anos, assim. Eu disputo campeonato. Não jogo... Disputa? campeonato, assim, campeonato regional e tal, assim, que eu acho que é o que vai te dando aquelas isquinhas pra você comer, pra você continuar e você tomar um pau No campeonato bom, né? Aí, mas assim, direto, final de semana, acordo cedinho, vou, fico até quase a hora do almoço, né? Normalmente em casa, mas Mas tem que mas tem que ser, tem que ter, cara. Eu acho que é o. Comecei antes da pandemia, mas eu tinha parado, a pandemia, né, não teve, assim. E foi o que, quando eu voltei, eu falei assim, nossa, era isso que tava faltando, cara, pra realmente ter esse efeito que você falou do triatlo. De esquecer tudo, você se concentrar. E é um esporte que você joga descalço e tem sol e tal, então acho que são vários elementos ali que vão ajudando na saúde mental. E o meu é bem parecido com o teu, assim, eu sou muito agregador, assim, então assim, organizar, você falou de viagem, né? Então assim, todas as viagens, aí isso é um negócio que daí vira um inside job, né? Pô, todo ano, a viagem da família, eles já esperam que Você que eu organiza. vou estar organizando. O dos amigos também tem uma confraternização todo final de ano. Aí, final de semana também, inclusive, esse que vai ter feriado, né? Você que vai E organizar. eu que já tô, né? O time lá da cidade que eu tô pra subir de divisão, falou assim: ó, a gente vai
no jogo do Paulista de Jundiaí. Aí depois vamos ter um churrasco não sei aonde e tal. Então, assim, eu já... Olha só. Roteiro. Então, Eu também faço um roteiro. a organização. O dia que eu tiver quantos quartos você falou que tem na sua casa? 4 quartos. São 5. 5 quartos. O dia que eu tiver uma casa, ela vai ser grande. Então, Pra poder juntar todo eu gosto também de churrasco e tal. Que legal. Por isso que aqui é bom, nossa, a gente faz evento toda semana. Aqui no... a gente tava comentando ainda dos nossos encontros, e aí, se prepara quem tá assistindo, vocês podem encontrar com a gente. Que todo mês, quando vem pra cá, a gente faz encontros da turma, vai quem pode, enfim. A gente tá falando que a gente ia tentar fazer um agora esportivo, que ia tentar ir num lugar que tenha, sei lá, um futebol ou uma quadrinha ali de, sei lá, para as mulheres beach tennis, seja o que elas quiserem, pra gente, em vez de ficar só em bares, tentar fazer um que acabou churrasquinho. Não sei se é saudade que depois churrasquinho, cerveja, show, mas pelo menos a resenha. Eu acho que essa ideia dele é boa, viu? O futebol, eu jogo um pouquinho, minha esposa joga bem. Joga. O André Tavares que esteve aqui, o André Tavares esteve aqui, joga campeonato e tudo também. Tem gente que joga. Quando eu vou ao Rio, futebol e com vôlei no mesmo lugar. Então, e aí tem pra todo mundo. Quando eu vou pro Rio, uma das, né, da programação, parte da programação é minha esposa jogar, eu fico com o moleque e ela vai jogar. Ah, ela que vai jogar? Ela que vai jogar, porque ela joga melhor que eu. Joga campeonato também? Joga Tinha ali no também. tema que eu conheço que foi campeão paulista. Só que assim, né? Minha esposa tem 1,50 m. Diz ela, eu acho que tenho 47. Entendeu? É outro patamar aqui, né? O Dieguinho aqui. O Dieguinho. O Dieguinho. 92. Aí, ó. Então vocês entenderam, galera. O Dieguinho tem 1,92, tá? Pra vocês saberem aí. Boa. Legal. Então, assim, pra gente fechar, primeiro eu queria super agradecer de novo, Marcelo, por demais estar aqui. Então já se prepare pra vocês voltarem aqui pra gente continuar a sua resenha. Super, super obrigado. Parabéns pelas histórias incríveis. E eu falo que pra mim é sempre um presente. Eu sempre saio daqui com a cabeça. O ruim é quando a gente vai dar palestra, a gente vai fazer uma coisa que a gente começa. Ih, calma aí, deixa eu mudar o que eu queria falar, deixa eu aqui, porque é o tempo todo aprendendo. Super obrigado por vocês terem topado. Mais uma vez, ó. Motiva, Uso Space, End House, Bidu, Cliente SA, Link2Go, A5 mais Live Person e Hypesoft. Não prometi que seria um dia incrível. Obrigado pelo esse presente da gente conhecer esses feras aqui junto e levar esse conhecimento para todo mundo. Super, super obrigado. Foi incrível. E eu queria o seguinte: fechamento é rodada de arroba, se quem quiser acompanhar vocês, enfim, nas redes sociais e qualquer uma, LinkedIn, TikTok, Instagram, sei lá, tem mais algum novo? Nem sei o que tem por aí. Onde encontra. Depois que vocês dessem um presente final pra turma, uma frase, alguma coisa que vocês gostam, que dessem um recado aí que ajudou muito na vida de vocês. E uma provocação que eu vou fazer agora de fechamento acho que vocês ajudaram muitas pessoas ao longo da vida de vocês. A gente falou sobre isso aqui de momento, situação, mas também tiveram pessoas que ajudaram muito na jornada de vocês. Então, acho que como gratidão não é só falar obrigado, porque vocês, dentro dessas 100, 200, 500 pessoas que foram importantes para vocês, que vocês escolhessem uma para agradecer em nome de todas as 100 e que o pessoal não fiquem com ciúme e não falou, não, tá representando todas as 100. Mas para deixar um desafio final, porque escolher uma é difícil, escolher uma é difícil, mas que vocês deixassem só um agradecimento para uma pessoa que foi importante, acho que na trajetória de vocês, porque acho que nós temos que ir para frente, a gente tem que ajudar os outros, mas também a gente tem que valorizar, agradecer as pessoas que passaram a nossa jornada e ajudou. Como são muitas, eu acho por isso que a gente está falando aqui, a gente faz a brincadeira de escolher uma que com certeza, eu tenho absoluta certeza que devem ter várias que ajudaram na jornada de vocês, mas que todos se sintam reconhecidos em nome de um exemplo, porque, mais uma vez, acho que tudo é construído por pessoas, a gente nada consegue fazer sozinho, e a gente percebe isso nos momentos. É muito fácil a gente estar no momento legal e tá todo mundo legal, mas a gente sabe que nos momentos que a gente tem dúvidas é onde menos se espera, as pessoas estão ali e vamos junto. Inclusive, essa é uma reflexão para quem acha que tem que ver sozinho. Se você para pensar agora, você teria 3 pessoas que se você ligasse agora, pararia qualquer coisa para te atender? Ou o pior, você teria 3 pessoas que você seria a primeira pessoa que essa pessoa ligaria se tivesse uma dificuldade? Se alguma dessa resposta for não, eu acho que você tem que repensar em que forma você está se conectando com as pessoas. E aí tô tirando família, tá, gente? Família muitas vezes aí você tem que pensar da forma que você constrói as relações. Por isso que eu acho que é importante a gente, às vezes, valorizar. Da mesma forma que a gente não dá obrigado pra gente, às vezes é legal você dar obrigado pras pessoas. Então, primeiro, começando obrigado de novo por vocês. Super, super obrigado. Foi incrível ter aqui você com a gente. Rodada de arroba, frase final e escolher uma pessoa aí pra presentear e agradecer. Acrescentar também uma referência. Uma pessoa que seja referência na vida de vocês. Pode ser
profissional ou não, uma pessoa que, assim, é minha referência de vida. Boa. E a gente vai terminar com música hoje, porque tem pessoa que toca e canta. Show. Boa. Bom, eu diria que a pessoa que eu gostaria de agradecer, porque eu sou um reflexo dessa pessoa que me ensinou muito nessa minha carreira profissional. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele por 12 anos, né? E sobre vários aspectos. Sem ele ser meu chefe direto, depois ele sendo meu chefe direto, é o Nelson Ambrusti. Até hoje, muita gente fala, nossa, ô Nelsinha, porque tem coisas que ele me ensinou que eu carrego até hoje, são características muito fortes e que estão presentes na minha vida profissional, eu como Fátima profissional, é o Nelson. Nelson, incrível, Nelson, abraço. E por favor, me ajuda a convencer ele, que eu já falei com ele. Ele falou, não, Hélito, pô, vou ver, não. Ele, não, Hélito, vou ver. Putz, não dá. Então me ajuda a convencer ele, vir ele aqui, Nelson, um abraço. Nelson, algumas pessoas já falam dele aqui também, é uma cara incrível. Isso é incrível. Boa. E... Rodar de arroba, frase e um exemplo, como é que você falou? Referência. Uma referência ao Nelson, ou é ele que você agradeceria? Porque então a chance de 2 pessoas, né? Bom, ele para mim é um agradecimento. Um agradecimento. Né? Agora, para mim, não tem como. Para mim, minha referência é meu pai. Não Legal. tem como. Assim, a persistência, a pessoa que eu sou hoje, sabe? De não desistir, de enfrentar os desafios, de encarar a vida de frente. Essa pessoa é meu pai. Legal, boa. Show. Rodada, como é que te encontra? E uma frase final, um presente. @LinkedIn, Fátima Oliveira Silva, vocês vão... Vai estar lá com... Mas lá vai ver os cachorros? No LinkedIn, não. Bota lá de vez em quando. Não, olha só, colocar os cachorros e contar uma história, tudo bem. O problema é que todo mundo tem CX no nome e todo mundo tem IA. Dificilmente, por favor, se alguém achar aí, me mande um print. Alguém que não tenha experiência do cliente ou IA no LinkedIn, alguma coisa escrita, né? Atualmente. E uma frase final, então, de presente aí pra galera, uma frase que você gosta aqui, acho que... Uma frase, uma reflexão, enfim, um presente final. Bom, eu diria que não importa a dificuldade, sempre existe uma alternativa e um caminho. Sempre. Excelente. Concordo 1000%. Entendi. Se eu lesse isso, eu ia lembrar de você, depois de tudo que você falou aqui hoje. Boa. Não é bem exatamente. Acho que a frase fechou perfeita, né? Ela fez um tweet, né? Boa. Sensacional. Boa, vamos lá. Uma pessoa, assim, eu vou falar uma pessoa de mercado que me colocou aqui, que foi a Moniz Tonoli, né? Cara, Moniz é... Ela é uma queridaça lá dos nossos alunos também, né? A gente sempre fala que é a Luciana Teles em CS e a Moniz em CX como referência para os nossos alunos, então sempre tenho muito a agradecer a ela. Uma frase, cara, tem uma frase do Emicida que eu gosto muito, que ele fala que a gente precisa ser protagonista dos nossos próprios sonhos, né? Perfeito. Então eu adoro essa frase, coloco em slide de palestra, assim, eu gosto bastante de trazer esse ponto. Meus arrobas, Diego Azevedo no LinkedIn, no Instagram, meu Instagram é corporativo, então eu vou falar aqui. Coloco meu cachorro lá também, coloco o vôlei também, então acho que dá uma mesclada. É o ponto Diego Azevedo, eu não consegui pegar o Diego Azevedo pra mim. Mas boa, foi essa ponto Diego Azevedo. Boa, Diego Azevedo. É o tema da criatividade, Resolveu bem. Diego CS, o Diego Azevedo. Boa. Exato. E assim, referência também, assim, meu pai e minha mãe, cara, não tem jeito. São as pessoas que me formaram, que assim, todo passo que eu vou dar, eu penso no que eles fariam, que eles, né, se eu tô com alguma dúvida, eu não consigo ligar para eles. Eu falo, pô, o que o seu Abílio faria aqui, né? Boa. Porque são pessoas muito sábias e que eu nunca vi errando, né? Então, pelo menos na minha frente. Pelo menos na frente, assim. Não, eu ia falar, nunca vi errando, você tá falando de esposas? A gente tá falando de esposas? Não, né? Ele tá falando de esposa. Boa, legal. Pô, obrigado. Não, você, manda agora também. Caramba, mas eu não tô nessa. Eu não tô nem pensando nisso. Então, já falou de uma vez, agora vai ter que trocar. Já falou da outra vez, agora você troca outra. Não, acho que eu vou trocar
porque eu acho que, como eu falei agora há pouco, a vida é movimento. Acrescentar, pessoal, quem falou anteriormente, não é que tá diferente, acrescentar. A vida é movimento, mas óbvio que a minha pessoa, referência de mundo é meu pai também. Quando eu vejo você falar algumas coisas do seu pai, me vem muito meu pai também aí, também é um cara muito de resiliência, brigador com a vida, nunca baixa a cabeça, tá sempre lutando, então pra mim esse é um. Que mais que eu tenho que falar? Um arroba, uma referência, não, agradecimento foi teu pai ou teu pai é referência? Não, meu pai é referência. Então um agradecimento, uma outra pessoa para agradecer, o arroba e a frase. Agora, agradecimento, cara, eu tenho... A gente tava falando aqui de um cara que eu não vou dar muito detalhe, mas ele é um executivo da empresa que eu trabalho, e esse cara talvez, por ele ser tão diferente de mim, foi o cara que mais me fez crescer profissionalmente nos últimos anos. Legal. Nós somos, assim, pessoas completamente... Temos outra história, outra forma de ver o mundo. E o mais legal é que é um aprendizado mútuo e a gente vem crescendo juntos profissionalmente. Eu tô falando de um cara que é 15 anos mais velho que eu. E mesmo assim, aquilo que você falou, a gente tem que estar sempre aprendendo. E é um cara que entendeu isso, que o diferente pode ser melhor ou não, e que tá aberto a aprender. Então só o fato dele se mostrar vulnerável e aberto a aprender coisas novas também já me dá o cara como uma super uma pessoa para falar sempre dele. Arroba Marcelo Santiago no LinkedIn, e também no Instagram. Também é Marcelo Santiago CX, que tem que ter CX. Que esse é o meu Instagram corporativo. Eu tenho o meu pessoal, que ele fica lá mais fechadinho, porque eu não tenho um pouco de... né? Não exponho tanto meu filho, então o meu corporativo tá lá para todo mundo ver. Vai ver triatlon, vai ver maratona. Mas algumas outras coisinhas eu prefiro deixar guardado lá pra gente. E é isso. A frase final? A frase final, putz, nem ideia hoje, viu? Deixa pra lá, não pensei em frase. Vamos refletir. Vou te ajudar na frase. Eu não costumo, até porque, putz, sei que continue episódio, você já falaram bastante, mas vou te ajudar numa aqui, porque acho que foi, primeiro, super importante esse momento. Acho que o dia, de novo, vocês estão vendo a gravação aí, mas é um dia que eu gravei antes cedo, gravei a quinto episódio da 21ª, não minto, desculpa, gravei o primeiro episódio da 22ª, agora vocês estão assistindo o segundo, e vai sair daqui pro encontro de 2 anos do Conexão, enfim, a resiliência. Mas uma coisa que, olha como é que são engraçado, né? Tava na geladeira da minha casa há um bom tempo e eu não parava pra ver. E eu lembro, de 1 mês, 2 meses atrás, eu fui dar uma palestra e olhei aquilo e passou a fazer parte de todas as minhas, eu levo quase todos os slides, que existia uma coisa escrita, se faz sentir, faz sentido. E mais do que a gente sempre fala logo em relação a relacionamento, não é isso. Acho que na nossa vida pessoal e profissional, tudo que faz você... Cara, errei. Você ficou puto com o que você errou. Porra, faz sentido que você vai corrigir, nunca mais vai deixar aquilo acontecer. Então tome cuidado com aquelas coisas que não faz você sentir nada. Que assim, de vez em quando, aí teve negócio, teve problema, deixa pra lá. Tem alguma coisa acontecendo, aquele deixa pra lá, deixa acontecer. Talvez você juntar aquele deixa pra lá pode ser muito pior lá na frente. Ou às vezes, se realmente não tem nada a ver, cara, tchau. E larga essa mala pra lá também, pra não ficar carregando coisas que... Agora, se é uma coisa que te faz bem, ou se é uma coisa que aconteceu e você realmente ficou muito revoltado, é porque fazia sentido e você não vai deixar que aquela coisa aconteça novamente. E conecta com a frase que eu deixei aqui da última vez, que é: se for fazer, faça. Né? Se você decide fazer alguma coisa, se entrega de corpo e alma. Vai pra cima. Por mais que seja difícil, independente de qualquer coisa, vai pra cima. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de gente morna. Eu gosto de gente com atitude, com pegada para fazer as coisas. Quer trabalhar comigo? Conhecimento técnico a gente desenvolve, mas pegada, atitude, sem dúvida. Vamos fazer, vamos para cima, é o que eu peço sempre para todo mundo. E energia, né, gente? A energia é contagiante, né? Seja feliz, assim, tem gente que... Tu fala do morno, mas assim, tem pessoa boa, mas que a energia é... Vamos pra cima, né? Então, cara, super, super obrigado, mas obrigado por esse presente, você tá aqui junto com a gente, irmão. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.